Oi, gente, bom dia. 18 de dezembro de 2024 e a gente está aqui para conversar sobre a palavra de Deus. E mais uma vez eu agradeço por você estar aí, tirar esses primeiros momentos do dia, né, para a gente conversar sobre as coisas de Deus. E hoje eu quero falar sobre vitória, sucesso. O que é sucesso para você? O que é vitória para você? Vamos ler o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, ela vai nos dar uma diretriz a respeito disso. No capítulo 7 de Romanos, você tem Paulo manifestando aqui, ou mostrando aqui, o quanto a fragilidade humana não consegue atingir os princípios da palavra de Deus. Porque nós somos humanos, nós somos pó, nós somos fracos, e ele chega a dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Ou quem me livrará desse corpo mortal? Ele diz que a natureza humana não consegue, ele fala assim, o bem que eu quero não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Ele diz que ao ler os textos de Moisés, ao tentar cumprir os mandamentos de Moisés, ele percebe que ele não consegue cumprir. É impossível alguém se salvar lendo Moisés. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer o quanto a lei de Moisés é suficiente para mostrar os nossos defeitos, mostrar os nossos erros, mas ela não traz nenhum tipo de correção, a não ser uma exigência em que você obtenha sucesso, obtenha vitória sobre si mesmo. E aí, o que prevalece é o que diz a palavra, que fala assim, ó, olhando Deus para o mundo, não viu nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém que cumprisse a lei, ninguém que fosse suficientemente obediente para guardar os mandamentos e agradar o coração de Deus. Não havia. Então, assim, o capítulo 7, então, mostra esse desespero do ser humano que tenta agradar a Deus, mas nunca consegue. Ele fala, quando eu tento agradar a Deus, na minha consciência eu sei que a lei é boa, mas o meu corpo não obedece. Aí ele vem com a solução no capítulo 8. Por isso que ele começa o capítulo 8 assim, ó. Em Cristo digo a verdade. Desculpa, estou no 9 aqui. Ele começa o capítulo 8 dizendo assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que ele chama de carne aqui é a lei. Ele fala assim, ó. Nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, que não confiam na carne para a salvação, mas confiam no Espírito. Aqueles que confiam no Espírito. A solução que Paulo apresenta aqui é a solução que Deus apresentou em enviar o Espírito Santo para nos resgatar. Porque se dependesse de nós, não teria salvação para ninguém, né? Por isso que os discípulos perguntaram assim, mestre, então como o homem poderá se salvar? É impossível a salvação. Os discípulos perguntam para Jesus. Jesus fala assim, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. O próprio Deus, então, envia o seu Espírito. O Espírito Santo, então, entrando em nós, uma vez que eu entendo que eu não consigo, que as minhas más tendências estão sempre alcançando a vitória sobre mim, então eu peço socorro a Deus, Senhor, me perdoa os pecados, mas me enche do teu Espírito Santo, me enche da tua graça. Eu quero aceitar Jesus. Aceitar Jesus significa isso, aceitar que Jesus pagou o preço por mim. E uma vez que eu faço isso, o Espírito Santo vem sobre mim. Está escrito em João 14, 16. Vários textos estão escritos sobre isso. João 4, vários textos falando sobre isso. Então o Espírito Santo vem sobre a pessoa e concede a essa pessoa vitória sobre a carne. Porque agora a pessoa não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8.1 fala isso. Mas não é Romanos 8.1 que eu quero falar. Eu quero falar sobre a vitória. O Romanos 8, 38, 37 vai falar assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se você vai ler então o capítulo 8 de Romanos, você vai ver que Paulo diz assim, olha, no capítulo 7 ele fala, nós somos derrotados por nós mesmos, pela nossa própria natureza. Mas no capítulo 8 ele fala, nada pode nos parar. Uma pessoa andando segundo o Espírito, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela obtém vitória sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Ele fala, nem a morte, nem principados, nem anjos, nada, nem o inferno, nem o céu, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Antes, a nossa natureza nos separava de Deus. No capítulo 7. No capítulo 8 ele fala, pelo Espírito, nada pode nos separar do amor de Cristo. Aí no versículo 37 do capítulo 8 ele fala, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso.
Percebe? Somos mais do que vencedores, não por nós, mas por causa do Espírito que está em nós. O Salmo 18 vai dizer assim: com o Senhor eu salto muralhas, com o Senhor eu faço proezas. Com Deus você é mais do que vencedor, meu irmão. Você tem sucesso na vida. Agora, sucesso é um conceito relativo, né? Ele depende daquilo que você considera como sucesso. Tem gente que sucesso para algumas pessoas é ter muito dinheiro na conta. Sucesso para outras pessoas é ter um corpo bem definido, bem esculpido, né? Sucesso para outras pessoas é ter um casamento feliz. Sucesso para outras pessoas é tomar 20 garrafas de cerveja sem ficar tonto. Sucesso para outras pessoas é cheirar uma carreira de cocaína e tentar manter-se lúcido apesar disso. Sucesso é relativo, né? Mas aqui, o Espírito Santo, enviado por Deus no coração do ser humano, ele nos concede sucesso em todas as áreas. Ele é capaz de nos dar sucesso em todas as áreas. A gente costuma falar assim, eu falo no final dos cultos, né? Que você tem uma semana de vitórias. O que você imagina quando eu falo isso? Uma semana de vitórias. É que você tem um bom salário? É que você tem O que você imagina que é? A maior vitória que a gente pode ter é andar na presença de Deus. O maior sucesso que um homem pode ter é andar na presença de Deus. Ainda que isso seja contra a sua própria ideia, o seu próprio pensamento. Mas essa é a maior vitória. Por isso que Jesus falou o seguinte: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ganhar o mundo inteiro parece ser um sucesso, mas perder a alma não é um bom negócio. Não é verdade? Então, vitória e sucesso está relacionado a atingimento de um objetivo definido. Um jogador de futebol, por exemplo, que ele planeja fazer uma jogada e fazer um gol no final das contas, e ele consegue executar essa manobra de fazer a jogada do jeito que ele planejou e a finalização da jogada ser o gol, ele atingiu o sucesso. Ele atingiu o objetivo. Atingir o objetivo exatamente é você alcançar aquilo que você tinha planejado, né? Aquilo que você tinha... E o que Deus planejou pra gente é que a gente fique à imagem e semelhança de Jesus. O que Deus planejou pra gente é que a gente consiga superar as más tendências e ficar mais parecido com Jesus. Então, ser mais do que vencedor é romper com essas más tendências, é romper com a natureza caída, é ficar mais parecido com Jesus. Ser mais do que vencedor é permitir que o Espírito Santo transforme o coração de tal maneira que a gente fique parecido com Jesus. Que as pessoas olhando, lidando conosco, elas se lembrem de Jesus, elas tenham uma experiência diferenciada, com uma pessoa diferenciada, uma pessoa que esteve com Deus, uma pessoa que andou com Deus. É muito difícil isso pra gente, na gente, mas eu não estou falando da gente, estou falando do Espírito. Se eu estivesse falando da gente, eu estaria lendo Romanos capítulo 7, mas eu estou falando de Romanos capítulo 8. Onde o apóstolo Paulo fala que esse Espírito inclusive ressuscitou Jesus e é o mesmo que está sobre nós, que vai nos ressuscitar também no último dia. E é Ele que nos dá vitória sobre a morte, a vida, os principados, as potestades, a altura, a profundidade. Ele fala, nem a morte, nem os demônios, nada pode nos impedir de estarmos juntos com Cristo Jesus, estarmos parecidos com Ele. Nada pode impedir, porque esse é um projeto de Deus. E é um projeto que não tem como não alcançar o sucesso, porque é Deus mesmo que está trabalhando. Acho que é Isaías que vai dizer, né? Agindo Deus, quem impedirá? Né? O maior sucesso é vencer então as más tendências, né? É ser cheio do Espírito Santo. E o insucesso adoece. O insucesso adoece, né? Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, de um rapaz, um psicólogo, né? Ele falando que muitas pessoas que frequentam igrejas colocam na pauta principal, nas suas terapias com psicólogos, o quanto a igreja adoeceu suas vidas. Uma igreja que adoece os seus membros, ela não está alcançando sucesso como igreja. A igreja é um lugar de refrigério. É um lugar que não tem que ter pressão. Não tem que ter pressão, não tem que ter o jugo pesado. O jugo de Jesus é leve. Ele falou, leva o meu jugo. E é esse jugo que a igreja tem que levar também. Fazer com que as pessoas não se sintam pesadas, carregadas. Sabe? A igreja, a mensagem da palavra que a igreja anuncia, ela mostra as nossas deficiências, mas também mostra a solução que é Jesus. E se a gente seguir o caminho, o sermão, aquilo que dá direção, que dá mão, que dá via, se a gente seguir a orientação, a nossa vida vai alcançar o sucesso. Então, uma família
disfuncional no sentido, não disfuncional no sentido de separação, nada disso. Estou dizendo disfuncional no sentido de não ter harmonia, onde as pessoas não têm prazer de estar dentro de casa. É um insucesso que adoece as pessoas. E para eu atingir o sucesso de uma igreja em paz, de uma igreja de sucesso, ou de uma família de sucesso, ou de um trabalho, as finanças, aquilo que está adoecido em mim ficar melhor, é eu orientar de acordo com a palavra. Eu dar as orientações da palavra, eu fazer uma aplicação da palavra nisso. É eu cristianizar a igreja, cristianizar a família, cristianizar as finanças, cristianizar os relacionamentos, cristianizar os empreendimentos. Uma vez que eu coloco Cristo nessas coisas todas da minha vida, todas essas coisas vão atingir o sucesso. Entende? Cristianizar o meu dia. Que bom que você está aí agora pela manhã, já querendo receber a palavra, meditar sobre ela. Medita sobre ela durante o dia. Pode ser que eu fale muita besteira aqui, mas dentro de um monte de coisa que eu falar, alguma coisa deve servir para edificação. Então, vai meditando sobre isso. Né? Os desafios que a vida vai te apresentar no dia de hoje, cristianiza isso. Como que Cristo agiria, como que Cristo faria, como que eu faço para obter sucesso espiritual dentro dessa questão que eu estou vivendo aqui agora. A gente precisa perseguir isso, perseguir o sucesso. O jogador de futebol, ele persegue o gol. A palavra gol diz respeito a alvo, né? Ele persegue o alvo. A gente também tem que perseguir o alvo do sucesso, da vitória, porque somos mais do que vencedores. Se a vitória não está chegando na nossa vida, não é defeito daquele que promoveu, que traçou o caminho da vitória, não. É daquele que está percorrendo esse caminho. Talvez alguma distração, alguma coisa, está me impedindo de continuar avançando na direção do sucesso que já está proposto para todo aquele que crê. Deus abençoe a sua vida, Carlinha. Deus abençoe a sua vida, irmã Ana, Sandra, Jusilane, Alice, todos os demais aí. Deus abençoe e nos dê uma quarta-feira de sucesso, de vitória na presença do Senhor.